Vamos lá. Olha só, primeiro eu quero comentar então aqui dessa figura, essa foto é do Bolsonaro, ele fez um pronunciamento, né, fez uma declaração logo depois da decisão da primeira turma do STF, e ele ficou ali falando por cerca de uns 50 minutos, mais ou menos. E, enfim, gente, não tem absolutamente nenhuma novidade, tá? As retóricas que ele fez e hoje, né? Ele fez no Inteligência Limitada, que foi a última entrevista antes de começar o julgamento ontem. Na segunda-feira, ele esteve junto com o Tarcísio de Freitas, Inteligência Limitada, ficou ali quase 3 horas falando. E ele está desesperado. Assim, para mim é muito nítido, né, a forma como o Bolsonaro se apresenta nesse pronunciamento de hoje, porque ele está desesperado e ele voltou, inclusive, na sua forma Bolsonaro presidente, quando ele era extremamente estúpido, agressivo, grosseiro, mal educado. Então ele voltou ali, lembra aquela época do cercadinho? Então ele voltou mais ou menos nesse formato aí para fazer essa declaração. Ele não nega nunca o que ele fez, assim, não tem uma negação, eu nunca fiz isso, eu jamais teria feito isso. Ele fica utilizando retóricas para tentar justificar de alguma forma e para tentar cinzentar, né, de todos os crimes que ele agora vai ser julgado. Ele mencionou nessa declaração o evento flopado de Copacabana, que aconteceu há algumas semanas. Ele atacou o Lula várias vezes, chamou o Lula de ladrão. Ele, mais uma vez, ele falou de fraude eleitoral, assim como ele fez na entrevista do Inteligência Limitada. Ele comentou, inclusive, que no próximo dia 6 de abril vai ter uma manifestação da extrema-direita pedindo anistia. Ele até lembrou, teve um momento que ele lembrou que no próximo dia 30 de março, de fato, terá uma manifestação, já tem uma chamada, uma manifestação pedindo, né, o sem anistia e pela prisão do Bolsonaro e de todos os golpistas. Isso vai acontecer realmente agora no próximo dia 30. Então, o que me parece, né, dessa declaração toda que ele faz primeiro, para fazer corte e para poder engajar a sua base, né, engajar o gado bolsonarista. É um discurso repetido, é um discurso que ele fez, como eu disse, nas entrevistas, nas manifestações que aconteceram aí nos últimos tempos, então não tem absolutamente nenhuma novidade, né? Como eu disse, no Inteligência Limitada, ele esteve com o Tarcísio de Freitas, o que para mim fica cada vez mais evidente, ainda que eles tenham falado lá no Inteligência Limitada, eles disseram que não tem nenhuma passagem de bastão, que o candidato da direita, da extrema direita, na verdade, né? Porque parte da direita está organizada junto à frente ampla do presidente Lula, e a gente sabe disso. Isso foi um acordo em 2022, e então parte da direita brasileira está organizada junto com o atual governo do presidente Lula. Mas a extrema direita, o bolsonarismo, parte desses partidos, inclusive ditos centrão, como o próprio Republicanos, né, que é o partido do Tarcísio, tá ali, né, fica fazendo esse jogo de cena entre apoiar o governo e ficar ali fazendo um aceno para o bolsonarismo. O Tarcísio de Freitas, assim como o governador aqui do Rio, são declaradamente bolsonaristas, têm feito apoios públicos, né, apoiando e elogiando o Bolsonaro. E na entrevista, então, da segunda-feira, fica para mim cada vez mais evidente uma passagem de bastão. Eles negaram, mas eu não acredito, até porque o Tarcísio de Freitas mais de uma vez falou em lealdade ao Bolsonaro. Lealdade ao Bolsonaro. Então, o que significa que, para mim, assim, né? Claro que no mundo da política tudo muda muito rapidamente. A gente sabe que a gente fica o tempo todo aqui numa certa futurologia, quem vai ser o candidato, e a gente sabe que isso muda. Então, já fomentaram vários, né?
Estão tentando verificar aí quem que ganha, de alguma forma, uma certa visibilidade, notoriedade, para quem que vai substituir, de alguma forma, aí, quem vai capitalizar os votos da extrema-direita, dessa base bolsonarista. Mas, ao que tudo indica, esse candidato, que me parece, nesse momento, eu diria que é o Tarcísio de Freitas. Agora sim, voltando ao pronunciamento, tem um momento, inclusive, que o Bolsonaro comenta do Alckmin, que teve um evento que o Alckmin ficou vindo à Internacional Socialista, e realmente isso aconteceu, foi num evento em abril de 2022, num congresso do PSB, inclusive. Aí ele também falou dos pesquisadores de cabelo azul, que são os pesquisadores da USP, tentando descredibilizar o estudo que é feito para contabilizar o número de participantes em manifestações de rua, porque houve, né, no evento flopado de Copacabana, uma informação da polícia, que foram acho que 3 ou 4 milhões, alguma coisa assim, e pelo estudo da USP, na verdade, foi ali um pouco mais de 18 mil, cerca de 18 mil pessoas. Então, em resumo, assim, não tem nenhuma novidade. Tá? O Bolsonaro ele falou de novo de fraude eleitoral, falou do presidente Lula, falou que ele está sendo perseguido, falou enfim, né, descredibilizou a questão do evento que ele fez e do número de participantes. Inclusive, teve um momento que o Bolsonaro até faz um aceno, né? O Bolsonaro, ele volta e meia, ele dá algumas duras, assim, com os seus correligionários, né? Ele dá uma dura, assim, para quem apoia. Hoje, por exemplo, ele falou assim, não, é porque se tivessem os prefeitos das cidades feito uma campanha no sentido de dizer que poderia aumentar o número de pessoas na manifestação de Copacabana. Enfim, grosseiro, estúpido, o Bolsonaro raiz, tá? Mal educado, e é para realmente se criar aí corte e ele poder manter a sua base mobilizada, viu, gente? Acho que é isso que realmente parece. Só que aí, também hoje à tarde, o que aconteceu, e eu vou mostrar para vocês aqui, foi uma manifestação de um trabalhador, e eu quero colocar aqui e junto com vocês para a gente acompanhar. Olha só. Esse trabalhador aqui, gente, ele é organizado pelo VAR. Olha só. Que tem que ser falado, na mão, presidente canalha, assassino, ajudou a matar um monte de gente desse Brasil. Isso que tem que ser falado. Você é um covarde, você tem que ser preso. Você e sua raça. Você botou generais atrás das grades. Iludiu os generais. Bando de canalha. Vocês são bandidos. São bandidos, é bandido. Colocou os generais atrás das grades. Colocou os generais atrás das grades. Sempre tem um corajoso, né, gente? E aqui tem até um outro ângulo. Olha só. Aqui, ó. Assassino! Eu só botei na mão. Meu filho é outro bandido. Eu só botei na mão. Presidente canalha, assassino! Ajudou a matar um monte de gente desse Brasil. Isso que tem que ser falado. Você é um covarde, você tem que ser preso. Você e sua raça. Você botou generais atrás das grades. Iludiu os generais. Bando de canalha. Vocês são bandidos. São bandidos, é bandido. Colocou generais atrás das grades. Colocou generais atrás das grades. Sozinho, exatamente. Com Covid-19. Esse é o canalha que está dentro do poder e tem espaço aqui dentro do Congresso Nacional. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. O Congresso Nacional tem que expulsar esse bandido aí de dentro. Você merece cadeia. Cadeia nele. Cadeia no
Continua falando. É cadeia no Bolsonaro! Cadeia no Bolsonaro! Cadeia pra ele é pouco! Tem que jogar só de fora! Bandido! Matou milhões de pessoas! Eu vou por aqui. Você tem que ser preso, seu canalha! Bandido, assassino! Milhões de pessoas morreram no Covid por causa de você, por sua negação! Um monte de gente morreu! Eu não tenho medo da sua fala! Tá te pagando quanto, mano? Não tô me pagando Lula tá me pagando quanto? Isso aqui é trabalhador! Trabalhador! Você perdeu parente na pandemia? Não tive parente, mas tive conhecido. Conhecidos que morreram na pandemia. Sozinho, hein, gente? Sozinho. Meia dúzia de segurança. Aqui não tem partido, eu não tenho partido. Eu não tenho partido. Eu não tenho partido. Eu sou uma pessoa, eu sou uma trabalhadora, eu sou cidadão brasileiro. Você está escolhendo a É o carro aí, é o carro aí, ó. Esse Brasil está melhor que o Lula. O Lula chegou no Brasil. Um milhão de reais. Tá aí. E aí, não sei se vocês viram na camiseta dele, tá o VAT, né? Movimento Vida Além do Trabalho, que é esse movimento que justamente defende a pauta pelo fim do regime 6x1. E ele, no final, inclusive, ele diz que não tem partido algum. Então, tá aqui um homem sozinho que, de maneira muito corajosa, foi lá e esfregou na cara do Bolsonaro aquilo que ele é. E, enfim, né, vocalizou aquilo que a gente tem muita vontade de dizer. Então, isso que é importante. O Sil aqui está dizendo o seguinte, olha só, se a imprensa não tivesse acompanhado, tinha espancado, igual fizeram com manifestantes dentro da Câmara. Tem toda a razão. Não sei se vocês perceberam que é isso, né? Meia dúzia de segurança já foi para cima do cara, foi afastando ele, aí juntou uma camarilha toda bolsonarista que estava ali no entorno, né? E também foi para cima, daí começou aquela retórica de sempre, o Lula tá pagando, é o partido não sei o que das quantas, enfim. Mas ele reforçou e disse que não é de partido algum, mas a camiseta dele deixou muito bem claro que ele faz parte do movimento Vida Além do Trabalho, que é o movimento que justamente tem aí defendido o fim do regime 6x1. Bom, e aí, gente, o que a gente tem? Deixa eu me passar aqui, colocar para vocês como é que foi um pouco da dinâmica de ontem e hoje, do julgamento. Então, para quem acompanhou, até no Manhã Brasil, a gente passou a transmissão, né, na íntegra, ficamos ontem à tarde, hoje também, para que vocês pudessem acompanhar aí como que foi as votações todas de cada ministro. Essa foto aí está a primeira turma do Supremo, tá? Que ela é composta, então, pelo Alexandre de Moraes, pela Carmen Lúcia, o Cristiano Zanin, o Flávio Dino e o Luiz Fux. E aí, em todos, então, foi uma decisão unânime que tornou réu, então, o Jair Messias Bolsonaro e os 7 aliados. Ontem, o Bolsonaro ele esteve na sessão, mas hoje ele não foi. Ele acompanhou a sessão no gabinete do Flávio Bolsonaro, né, do filho dele, do senador pelo PL do Rio de Janeiro. Então, gente, como é que foi ontem? Né, só um resumo, basicamente, como é que aconteceu. Ontem, a sessão ela foi para as sustentações orais acontecerem, tanto para a PGR como para as defesas, né, para os advogados de defesa. Aí depois, o que aconteceu? Os ministros, eles negaram os tópicos apresentados pela defesa. O principal deles era o pedido de anulação do acordo de delação premiada, de colaboração premiada do Mauro Cid, porque essa delação é que conduziu à denúncia da PGR. Só lembrando que essa retórica bolsonarista, inclusive, que faz parte da estratégia da defesa, é tentar dizer que está tudo baseado a partir da delação, né, da colaboração do Mauro Cid. Não é verdade. Né? A colaboração premiada, a delação, ela é parte, ela sustenta um conjunto de provas e elementos que foi justamente o que está comprovado no relatório, primeiro, da Polícia Federal, que apresentou
a sua denúncia, depois foi avaliado e o PGR, a Procuradoria, apresentou o seu relatório, e lá, para quem não viu, eu acompanhei, eu vi esse relatório, tem incontáveis mensagens de WhatsApp, tem todo o material, a documentação, porque eles estruturaram como é que seria o golpe, organizaram, fizeram uma espécie de hierarquia mesmo, quem que tinha essa ou aquela atividade. Então, há um conjunto, um elemento de provas que mostra justamente, que conduz um pouco, que sustenta aquilo que foi apresentado na delação do Mauro Cid. Então, não é essa questão aí de falar que tudo está baseado na delação do Mauro Cid, é mentira. Tá? Existe toda uma série de elementos que corroboram com aquilo que foi apresentado pelo Mauro Cid. Bom, e aí tem, então, os ministros, eles negaram, né, esse pedido de acabar com a nulidade, né, de não considerar a delação do Mauro Cid como um elemento para conduzir agora o julgamento. Mas aí tem uma certa controvérsia, isso ontem, tá, gente? O que aconteceu? Tanto o Luiz Fux como a Carmen Lúcia e o Cristiano Zanin, eles apresentaram ali alguns argumentos que essa delação ela vai ser reavaliada aí ao longo desses meses, que é onde vai acontecer o processo. Então, a gente vai acompanhar. Bom, isso foi ontem. Hoje, o que a gente tem? Esses 7, né, mais o Bolsonaro, que foram, então, considerados como réus. E quais os crimes? E quem são esses réus? Deixa eu colocar aqui para vocês. Isso aqui é o Bolsonaro, junto do advogado. Ontem, inclusive, tem um artigo de um jornalista no Estadão, que tenta dizer que foi uma estratégia do Bolsonaro acompanhar ontem a sessão para tentar fazer uma semelhança com relação a Dilma, quando ela também acompanhou, enquanto ela estava sendo julgada lá no processo do impeachment. Mas a gente, evidentemente, que não tem. Eu não li o artigo, tá? É só uma avaliação a partir dessa chamada desse artigo, que se isso é uma estratégia do Bolsonaro, é uma estratégia que durou um dia só, porque hoje ele sequer foi. Né? A única aparição do Bolsonaro hoje foi, como eu falei no começo aqui do nosso programa, é apenas ele desesperado começar a gritar e, enfim, né, traduzir toda a estupidez dele que a gente já bem conhece, que lamentavelmente a gente teve que acompanhar essa figura como presidente da República de 2018 a 2022. Mas ontem ele esteve, então aqui é ele na sessão, e evidentemente, gente, que qualquer tipo de menção e semelhança a Dilma Rousseff não faz o menor sentido, dada a história de um e de outro. Dilma Rousseff é essa que sabemos do seu histórico, sua história de luta contra o regime militar, que a gente amargou aí na nossa história recente do país, inclusive ela que foi torturada por aquele que foi homenageado pelo Bolsonaro. Então não existe qualquer tipo de semelhança, né, da altivez, da hombridade, da história da presidenta Dilma Rousseff com o Bolsonaro. Então, quer dizer, e o Estadão, né, gente, é esse panfleto, enfim, fascista, né, que representa a extrema-direita nesse país, com seus editoriais horríveis e que ataca, inclusive, o tempo todo a esquerda brasileira, o próprio governo do presidente Lula. Então, não há a menor. É o tipo de manobra que é para tentar chamar atenção mesmo. Então, não existe a menor comparação em relação a isso. Bom, e esses daqui, então, são esse primeiro grupo que agora é réu. Então, esses é que serão os julgados nos próximos meses pelo Supremo. Então, eles são acusados de que crimes? De organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público, deteriorização do patrimônio tombado e, somadas essas penas todas, esses crimes todos, a pena pode aí somar em torno de 40 anos de prisão. Então, quem está aí nessa foto? O Bolsonaro, né, ex-presidente da República, o Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, tentou concorrer aqui à Prefeitura do Rio de Janeiro, inclusive, no ano passado. O Almir Garnier, o ex-comandante da Marinha.
o Anderson Torres, que é o ex-ministro da Justiça, esse que foi encontrada a minuta do golpe na casa dele, inclusive. Essa questão da minuta do golpe também foi motivo hoje da sessão, que foi uma das argumentações que referendaram sobre essa arquitetura do golpe, porque essa minuta é algo que seria apresentado se uma vez tivesse sido executado com sucesso o golpe. Então já tinha uma minuta construída e feita. Essa minuta do golpe foi encontrada na casa do Anderson Torres. O Augusto Heleno, que é o ex-ministro do GSI, e o Mauro Cid, né, esse que está preso aí, que foi o fio condutor da denúncia do PGR através da sua delação, o Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e o Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, no governo Bolsonaro. Então, esses todos são os agora réus. E aí, gente, o que a gente tem a partir de agora? O que vai acontecer a partir desse momento, né? A partir de hoje? Esses 8 denunciados, eles são réus, né? Então, eles passaram essa condição. Vai ser aberta uma ação penal. E aí, PGR, né? Procuradoria-Geral da República e a Defesa vão apresentar provas e depoimentos. E aí, no final do processo, então, os ministros eles vão julgar. E, claro, aí vai ter toda a dinâmica da defesa, né? A defesa vai fazer o seu trabalho também, de cada um desses réus. E aí, no final do processo, os ministros eles vão julgar se houve crime. E aí, uma vez condenados, vai ter a apresentação dessa pena e eles podem vir a serem presos. Isso tudo, o que estão colocando aí é que vai acontecer até o final do ano. Diz que até o final do ano esse julgamento vai ser finalizado e aí vai ser apresentada a pena. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui o que cada ministro comentou, né, na sua argumentação hoje. O Alexandre de Moraes, ele diz que há uma descrição consistente de organização criminosa, como eu disse, né, com divisão de tarefas e hierarquias. No relatório da PGR, isso está muito definido, muito claro. E aí ele argumentou que o Bolsonaro ele liderou essa estrutura, inclusive esse argumento que fundamenta o golpe, que começa com isso, inclusive, que é as mentiras sobre o sistema eleitoral. Lembrem que o Bolsonaro ele se tornou inelegível em junho de 2023, justamente pelo TSE, justamente porque ele fez aquela reunião e nessa reunião ele tentava defender que havia uma espécie de fraude nas urnas eleitorais e, portanto, ele se tornou inelegível por 8 anos. Essa reunião com embaixadores estrangeiros que aconteceu em julho de 2022. Bom, também o Alexandre de Moraes, ele diz que o grupo ele agiu de forma coordenada até janeiro de 2023, culminando com o 8 de janeiro, né? E aí ele reforçou, contra-argumentou essa retórica toda de que eram senhoras com bíblias na mão, era um passeio. Não, o Alexandre de Moraes ele disse que ainda apresentando um vídeo, viu, gente? Tem um vídeo, inclusive. Olha só, eu vou colocar um trecho aqui para vocês acompanharem, que mostra justamente o Alexandre de Moraes provando o que aconteceu no 8 de janeiro. A gente sabe muito bem, mas é sempre bom a gente relembrar aqui. É um vídeo um pouco longo, tem quase 5 minutos, eu vou pôr só um trechinho dele, tá? Mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui, na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de... Isso aqui é antes do 8 de janeiro. Isso aqui é Brasília, já em dezembro, viu, gente? Foi algo crescente mesmo. Para quem acompanhou lá, final de 2022 para 2023, sabe que aconteceu todo, inclusive aquele atentado, né? Uma bomba que foi encontrada próximo ao aeroporto de Brasília. Então, o Alexandre de Moraes ele fez um compilado de todos esses fatos e apresentou isso quando ele estava defendendo e mostrou isso na sessão hoje. 12 de dezembro
no dia da diplomação do então presidente, do vice-eleito. Brasília está em chamas. São quase uma dezena de automóveis pegando fogo. Se isso não é violência, né, o que seria uma violência? O absurdo de uma violência programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão-bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba, centenas, se não milhares de pessoas morreriam. Vamos entrar e tomar o poder. E aqui, o dia 8 de janeiro. Isso não é violência? As pessoas... Ninguém estava passeando. Havia uma barreira policial e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam. Vejam, jogavam gás de pimenta. As pessoas invadindo. E sempre com a intenção golpista, nós vamos ver várias faixas pedindo intervenção federal. Uma verdadeira guerra campal. Bombas, helicóptero, jogando bombas de efeito moral. O policial agredido, tirado do seu cavalo e agredido covardemente. Bom, ele até traz no vídeo que tem um depoimento, né, também de uma das policiais que foram agredidas. Ela teve uma barra de ferro contra as costas dela. Então, o Alexandre de Moraes ele faz essa defesa mostrando esse vídeo também. Bom, e aí a gente teve o Flávio Dino, brilhantemente, como sempre, também falando que a defesa ela não nega de maneira alguma a tentativa de golpe, ela apenas tenta isentar os clientes da responsabilidade sobre a tentativa de golpe. Ele também reforça que existe materialidade dos crimes, então isso também está presente na fala do voto do Flávio Dino. Ele ressaltou que o caso ele exige debate e instrução processual para avaliar se alguém desistiu do plano no meio do caminho e concluiu que o acervo probatório apresentado pelo PGR, que é o relatório, né, e portanto o PGR apresentou a denúncia, o que levou a esse julgamento de ontem e hoje, é robusto e atende os requisitos legais para abertura da sessão penal. O Luiz Fux também ressaltou a importância da democracia, lembrou da atuação do presidente do STF durante a pandemia. Ele mencionou que nos momentos de tensão, nas manifestações na Praça dos Três Poderes, ocorreram sem incidentes, ao contrário do que aconteceu no 8 de janeiro. Ele endossou o voto do Alexandre de Moraes. Então, ele também, né, fez o voto aí para que todos os julgados aí viessem a se tornarem réus. Carmen Lúcia classificou os ataques à democracia como parte de uma engrenagem que se estruturou ao longo do tempo. Isso é importante, porque a Carmen Lúcia, o que ela reforça? Que foi algo que foi sendo construído, arquitetado, foi uma ação coordenada. Ninguém apareceu, brotou do nada no dia 8 de janeiro, num domingo, e resolveu fazer o que a gente acompanhou. Então, ela até citou a historiadora Heloísa Starling, que diz, né, que o golpe não se faz em um dia, é um movimento que não se acaba em uma semana e nem em um mês. Então, o movimento golpista, os atos golpistas, foi um processo realmente longo e articulado. Também aqui o Zanin, que foi o último, inclusive, que votou, né, nessa sessão da quarta-feira, ele destacou a denúncia do PGR e diz aquilo que eu disse, que eu estava comentando aqui há pouco, gente, que a denúncia ela não se baseia unicamente na delação do Mauro Cid, mas sim num conjunto amplo e consistente de provas. E também ele rebateu um dos principais argumentos da defesa, que tentou desvincular os clientes dos atos do 8 de janeiro, por não estarem presentes, né, no dia, né, eles não estavam ali fisicamente no 8 de janeiro. E aí o Zanin, o Cristiano Zanin, ele diz, não adianta dizer que a pessoa não estava no 8 de janeiro se ela participou de uma série de atos que culminaram nos ataques. Eu lembro sempre, tem um vídeo do Braga Neto, quando ele vai até um dos acampamentos em Brasília para, de alguma forma, tranquilizar ali, né, os golpistas que estavam ali acampados, e ele diz, calma, vai dar tudo certo, no momento certo as coisas vão acontecer. Então, assim, é evidente, né, claro e notório, e a gente vai acompanhar agora o que vai acontecer ao longo desse julgamento, mas é evidente, claro e notório que esses réus todos têm participação e são realmente
que arquitetaram, né, que teorizaram e coordenaram todos esses atos. O resto desses manifestantes todos, né, desses golpistas que invadiram, fizeram só a execução, foram a linha de frente ali, então é sempre importante a gente reforçar isso. Inclusive, ontem, né, quando eu trouxe a cabeleireira, a Viviane, se eu não me engano o nome dela, é uma dessas, né, e que negou, inclusive, a fazer um acordo. Se negou a fazer acordo, tá na cadeia, tá presa, e aí houve uma comoção, porque as pessoas insistem em dizer que ela tá presa apenas por ter escrito lá, perder um mané com um batom na Estátua da Justiça, que fica na frente do prédio do STF. Não é verdade. Há um conjunto de crimes dos quais ela é acusada, então é por isso que ela está presa. Então é isso, gente. Então, um pouco do que foi ontem e hoje, um resumo do que aconteceu. E agora sim, para não deixar o nosso querido Eribaldo Maia aqui. Uma coisa importante, antes de chamar o Eribaldo Maia, até quero perguntar para ele, porque assim, tudo que eu estou falando aqui está dentro do campo do judiciário, né? O que está acontecendo na justiça. Mas aí agora a gente também precisa pensar coisa que vai para o plano político. Então, vejam, o que a gente tem, enquanto tudo isso estava acontecendo, a gente tem o presidente Lula, que estava no Japão, inclusive tem uma foto dele, né, um registro dele com os presidentes e ex-presidentes do Parlamento Brasileiro, da Câmara Federal e do Senado. Então, ele estava reunido no Japão, tanto com o ex-presidente da Câmara Federal como do Senado, como os atuais. E aí, o que vai acontecer, que é algo também que a gente vai acompanhar no plano político? Vai voltar a discussão, certamente, no Senado e na Câmara, sobre o projeto de anistia. Né? Tanto governistas como a oposição, eles vão tentar pressionar o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, que são os atuais presidentes, né, da Câmara e do Senado, para poderem definir aí se vai ser apresentado esse projeto de anistia. Então, o tom, me parece, que vai dar aí, como é que vão ser definidas essas discussões, em algum aspecto, vai ser a rua. Como eu comecei falando aqui para vocês, no próximo dia 30 de março, a gente vai ter a manifestação pedindo, né, sem anistia e a prisão do Bolsonaro e de todos os golpistas, que é importante a gente defender, inclusive, que não haja anistia, e que todos os golpistas de fato sejam presos, mas no dia 6 de abril também vai ter a manifestação, né, da extrema-direita, do bolsonarismo, enfim, né, dessas pessoas que ainda insistem em defender o Bolsonaro. Então, dia 6 de abril vai acontecer essa manifestação.